Olá, pessoal, vamos para essa parte da aula, onde nós vamos com a resolução de alguns exemplos de exercícios do conceito aí de queda livre, tá? Lembrando aí que ao final de cada aula eu sempre deixo alguns exercícios para vocês estarem resolvendo, e esses exercícios eles serão utilizados como ponto avaliativo, tá? Então, aula 1, 2, 3 e 4, os exercícios valerão 1,5, tá? E as próximas aulas eu irei informando também, tá bom? Então, todos esses exercícios que eu estou deixando aí ao final da lista de exercícios resolvidos são exercícios que vocês devem resolver, porque eles também serão considerados avaliativos, beleza? Bom, vamos aqui dar sequência ao conceito aqui de queda livre, né? Então, a gente já viu as formulações, vamos só relembrar um pouquinho delas, né? São basicamente as mesmas formulações que a gente viu ali na parte dos movimentos, né? Retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado. A diferença é que agora nós temos algumas alterações em relação à questão das simbologias, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui a equação horária da velocidade é a mesma que nós tínhamos anteriormente. A diferença é que a aceleração agora é substituída pela força da gravidade, né? Que é a aceleração da gravidade. Que normalmente a gente usa 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. A equação da posição horária, a única diferença é que nós temos a substituição do S pelo H. Na equação de Torricelli, nós temos apenas a substituição do ΔH, que antes a gente trabalhava com o conceito retilíneo, e agora a gente está trabalhando com o conceito de altura, né? Tanto o lançamento vertical quanto para cima, quanto o lançamento para baixo. E aí nós temos três fórmulas novas, né? Que é a fórmula do tempo de subida. Então, quando a gente joga um objeto para cima, nós podemos determinar o tempo de subida a partir de uma velocidade inicial que ele foi lançado, a altura máxima que ele alcança e o tempo de queda também. Então, são as formulações que nós temos aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros. Então, eu simbolizei aqui a minha torre. Então, ele vai ser lançado lá de cima a 125 metros abaixo. Desprezando a resistência do ar e admitindo que a aceleração da gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, quando eu fornecer, vocês vão usar o valor fornecido. Quando eu não fornecer, vocês usam 9,8, beleza? Bom, ele pede aí o tempo gasto para atingir o solo. Bom, para determinar o tempo para ele atingir o solo, a gente usa essa fórmula. Raiz de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. Então, a gente tem que a altura é 125 e a aceleração da gravidade 10. Então, 2 vezes 125 dividido por 10, tiramos a raiz. Como todos os valores eles estão em metro e segundos, a nossa resposta é em segundos. Então, a gente chegou em 5 segundos. Então, esse objeto, sendo lançado lá da parte superior da torre, até chegar ao chão, ele demora 5 segundos, tá? Próximo caso. Nesse caso aqui, a gente tem uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas, e ambas têm o mesmo diâmetro. E elas são abandonadas ao mesmo tempo. Vamos só relembrar, pessoal. O peso, ele não influencia em relação a essa velocidade de queda, tá? Porque nós temos ambas com a mesma aceleração da gravidade atingindo esses elementos. Então, o peso ele não influencia. É claro que, se a gente tiver uma folha sulfite, né? E a gente pegar uma bolinha de papel amassada, então vamos lá. Aqui eu tenho uma folha sulfite amassada e uma folha sulfite aberta. É claro que quando a gente solta esses elementos, né, ó, a folha sulfite, ela vai cair com uma menor velocidade. Por quê? Porque ela tem mais uma área de contato. Então, ali ela vai entrar em consideração outros efeitos, né, efeito do vento. Então, aqui a gente não consegue considerar. Mas ali a gente tem elementos que a gente está considerando que eles têm mesmas dimensões, então, mesmos formatos. Então, aí o peso ele não influencia, tá? Então, um tem 300 gramas e outro tem 60. Simultaneamente, eles são soltos do alto de uma torre de 60 metros. Qual é a razão entre o tempo que eles levarão para atingir o solo? Então, quando a gente fala razão, é que você pegar o tempo de um atingir o solo e o tempo do outro atingir o solo, qual que é essa divisão de um tempo pelo outro tempo? Bom, eu acabei de falar para vocês que, independente do peso, elas devem chegar perante as mesmas condições, elas devem chegar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó,
Ao serem abandonadas do alto da torre, ambas as esferas levam o mesmo tempo. Logo, a razão vai ser quando? Então, vamos supor que elas levem 10 segundos. 10 segundos na primeira e 10 segundos para a segunda. O que é a razão? É 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. E se elas demorassem 15 segundos? 15 dividido por 15 também dá 1. Então, a razão entre esse tempo que as esferas vão levar até chegar ao solo vai ser basicamente 1 em qualquer condição de tempo que a gente tem a apresentar. Beleza? Bom, vamos aí para o caso 3, né? Do alto de uma montanha, né, de 178,45 metros de altura, lança-se uma pedra verticalmente para baixo. Então, lá de cima, ela vai cair no sentido para baixo, e ela tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, beleza? Vamos só fazer uma análise. Quando a gente solta um objeto, né, do alto de uma torre, de uma montanha, independente do que for, ele sempre vai apresentar uma velocidade inicial. A mesma coisa, se a gente está aqui no térreo e lança verticalmente para cima, ele tem uma velocidade inicial, tá? Então, nesse caso aqui, na hora que ele é solto, ele tem essa velocidade inicial aí de 20 metros por segundo. E aí o exercício pede, qual a velocidade com que a pedra atinge o solo, né? Bom, nós temos que informação? Nós temos velocidade inicial, nós temos a aceleração da gravidade e a gente sabe a altura da torre, certo? Então, a primeira coisa, a gente sempre tem que extrair os dados. As informações que nós temos é a altura da torre, a velocidade inicial e a aceleração da gravidade. Que formulação cabe essas informações? Então, vai ser essa formulação aqui, ó. Porque se a gente for pegar essa formulação, aqui a gente tem a velocidade inicial, a aceleração da gravidade, a altura inicial, a altura final, mas aqui a gente não quer determinar isso. O que a gente quer determinar é a velocidade final. Então, a gente vai usar essa formulação aqui, tá? Então, diante dessa formulação, a velocidade inicial nós temos de 20 metros por segundo, a aceleração da gravidade e a altura dessa torre, né, dessa montanha. Resolvendo aqui, ó, fazendo as multiplicações, eu cheguei nesse valor. Como o v está ao quadrado, a função inversa de ao quadrado é a raiz. A gente tirando a raiz do nosso elemento aqui, do nosso valor, nós vamos chegar aí numa velocidade final com que esse objeto atinge o solo de 62,43 metros por segundo, tá? Então, sempre quando vocês começarem a resolver exercícios de física, sempre partam do princípio das informações que vocês têm e o que vocês desejam encontrar e vão tentando verificar que fórmula se encaixa, tá? Quanto tempo leva a pedra para atingir o solo? Então, a gente vai para tempo de queda, né? Então, a fórmula do tempo de queda é essa daqui. Raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Percebam que nessa fórmula não tem nada de peso, de nada, né? O que temos é a altura e a gravidade. Então, é isso que influencia no tempo de queda. Então, se nós tivermos um elemento de 10 quilos ou um elemento de 1 quilo, ambos, sob as mesmas condições, chegarão com o mesmo tempo, tá? Então, a altura a gente tem que é 178,45, a aceleração da gravidade 9,8, então 2 vezes 178,45, dividido por 9,8, disso daqui a gente tira a raiz, e a gente chega aí numa condição de 6,03 segundos como tempo de queda. Só um parênteses, pessoal. Sempre cuidem com as unidades, tá? Então, aqui, ó, perceba que tá tudo em metros por segundo, tá? Metros e segundos. Quando tiver uma unidade diferente, sempre buscar fazer o processo de transformação, tá? Lembrando que o sistema internacional, a gente trabalha sempre metros e segundos. Vamos aí para o quarto exemplo. Aqui nesse quarto exemplo, nós temos um corpo lançado do solo verticalmente para cima. Então, agora a gente vai estar aqui no térreo, a gente vai lançar verticalmente para cima. E ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e a gravidade é 10 metros por segundo. Beleza? Bom, ele quer saber qual que é o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima, né? Então, quando a gente fala altura máxima, a gente sempre tem que entender que quando ele vai começar com uma velocidade inicial, e como a gente está no sentido contrário à gravidade, ele começa com 20 metros por segundo e ele vai reduzindo até a sua velocidade chegar zero, ou seja, ele tem uma velocidade final zero, né, até chegar lá no topo, e aí a gente consegue estabelecer qual que é essa
esse tempo, né, que ele gasta para chegar na altura máxima. Então, a gente usa essa formulação aqui, ó. O tempo de subida, né, para ele chegar no ponto mais alto, que é onde ele para e depois ele desce novamente, ele vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade. Então, a gente tem uma velocidade de 20, a gravidade de 10, e a gente tem um tempo de 2 segundos. Na letra B, ele pede a altura máxima atingida em relação ao solo. A fórmula da altura máxima ela vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, nós temos 20 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, que a gente chegou aí em 20 metros de altura máxima que esse objeto chegou a partir desse lançamento com uma velocidade inicial e mediante essa gravidade que está no sentido contrário. Qual que é o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo? Então, pessoal, o mesmo tempo que ele leva para subir, ele leva para descer. Então, se ele gastou 2 segundos para subir, o tempo de descida também será de 2 segundos. Então, o tempo para ele retornar ao solo será de 4 segundos. E a velocidade do corpo ao tocar ao solo? Bom, se nós lançamos um corpo com uma velocidade inicial de 20, quando ele chega na altura máxima, ele para, ou seja, a sua velocidade tende a zero. Consequentemente, ele começa a retornar ao solo. Então, ele parte de uma velocidade inicial lá em cima, que está zero, e ele começa a retornar ao solo. Como o caminho de ida é o mesmo caminho de volta, ele chega, a velocidade final será o mesmo valor da velocidade inicial nesse caso, tá? Porque ele sobe até parar. Depois ele desce e ele ganha essa velocidade até tocar o solo. Beleza? Vamos também para mais um exemplo. O quinto exemplo. Uma pedra é lançada verticalmente para cima, a partir do solo. E depois de transcorridos 10 segundos, ela retorna ao ponto de partida, né? Então, ela subiu e aí ela desceu novamente. Então, percebam que depois de transcorrido 10 segundos, ela retorna ao ponto de partida. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma pedra que ela foi lançada, ela gastou 5 minutos para subir e 5 segundos para descer. Então, o tempo de subida e o tempo de descida, ele é de 10 segundos, beleza? Aí ele pede que a gente determine a velocidade inicial de lançamento da pedra, né? Então, para a gente descobrir essa velocidade inicial, nós podemos voltar aqui nas fórmulas, né? O que a gente tem de dado? O único dado que nós temos é de tempo, né? Tempo de subida ou tempo de queda, né? Porque nesse caso, o tempo de subida ele vai ser a mesma coisa que o tempo de queda, tá? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pode partir dessa formulação, onde o tempo de subida que a gente tem, que durou 5 segundos, é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. E a gente consegue determinar quanto que é essa velocidade inicial do lançamento. Então, meu tempo de subida a gente sabe que é 5, a velocidade inicial que a gente quer encontrar e a aceleração da gravidade é 10. Multiplicando o cruzado aqui, a gente vai encontrar a nossa velocidade inicial, que ela é de 50 metros por segundo. E o nosso último exemplo, relembrando aqui, ó, vão ficar 6 exercícios para vocês estarem desenvolvendo também de fixação e que valerão aí uma nota, tá bom? No conjunto será as atividades desenvolvidas por vocês. Um jogador de tênis faz um saque com uma velocidade inicial de 108 km por hora. Então, vamos lá. Aqui não é o sistema internacional, então a gente precisa fazer o processo de conversão, beleza? Então, a gente vai fazer o processo de conversão inicialmente. Relembrando, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Fazendo a divisão, eu cheguei que a velocidade inicial ela equivale a 30 metros por segundo. No exercício, ele pede que altura, em metros, a bola atingirá se ela for lançada verticalmente para cima com essa velocidade. Então, ele pede que a gente determine qual que é essa altura máxima que a gente consegue atender, né? Bom, se a gente tem uma velocidade inicial e a aceleração da gravidade já nos é dada, então, 30 metros por segundo ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Realizando essa divisão, lembrando ó, que a gente está usando as mesmas unidades, né? A gente chegou aí numa altura máxima de 45 metros. Então, se eu lançar esse objeto, né, no caso essa bola de vôlei, com essa velocidade inicial, ela vai numa altura máxima de 45 metros. Beleza, pessoal? Então, esses seriam os exemplos aí de queda livre, tá? Então, vão ficar esses 6 exercícios para vocês estarem desenvolvendo aí como atividade, bom? E nós nos vemos aí na próxima aula.